Nesta manhã de quarta-feira, 9 de abril, e vivenciando a quinta semana da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, continuando a nossa caminhada quaresmal, chegando quase ao fim desta caminhada, deste percurso, Jesus continua ensinando aos judeus, aqueles que acreditaram na sua palavra, mas ainda muito recente, e por isso Jesus vai revelando quem é Ele. Eles têm esse bom pensamento, acredita no pai da fé, Abraão, acredita que são descendentes de Abraão, que praticam as obras de Abraão, mas ao mesmo tempo traz consigo essa dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Devido a muitas coisas, né, a conhecerem Jesus, outro dia vimos que os judeus disseram que quando Cristo vier, ninguém vai saber de onde é, e Jesus, todo mundo sabia de onde era, né? Conhecia os familiares de Jesus. E Jesus diz que sim, se são filhos de Abraão, precisam, pois,
realizar as obras de Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Então, Jesus diz que é permanecendo nesse desígnio de Deus, nos planos de Deus, é que nos tornamos livres. E claro, os judeus não conseguiam entender esta liberdade que vem de Deus, não a liberdade de ser escravo ou livre nas famílias, mas esta liberdade que vem de Deus, que acolhendo Jesus, acolhendo a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, é isso que nos torna livres em Deus. E eles tinham essa dificuldade de aceitar totalmente Jesus como Filho de Deus. Acreditavam em Deus, mas tinham o pé atrás naquele que o próprio Deus tinha enviado. Fez nascer, se tornar homem, verdadeiro Deus e homem como nós. É esta a proposta de Jesus, de permanecermos nele para sermos verdadeiramente discípulos e livres. E os judeus questionavam, né? Como pode dizer, vós vos tornareis livres, se somos descendentes de Abraão? Nós não nascemos do adultério? Nós praticamos as obras de Abraão? E Jesus diz que praticar as obras de Abraão não é somente pensar em Abraão, mas é acolher a sua palavra, porque ele é o enviado do Pai, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Só somos livres em Deus. Quando nós pensamos na liberdade, é exatamente afastar-se do pecado, e esta liberdade é exatamente quando nos afastamos do pecado e nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. É quando nos aproximamos de Jesus, porque Jesus é esta nossa liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É isso que nós precisamos entender e acolher desta palavra de hoje. Jesus nos dá a liberdade. Em Jesus encontramos esta liberdade. Em Jesus nos tornamos livres, porque nos tornamos filho no Filho. Então vamos pedir ao Senhor, queridos ouvintes, que continue nos ajudando a acolher esta palavra de Jesus, acolher a sua palavra, o seu projeto e continuarmos livres como discípulos missionários e como verdadeiros peregrinos da esperança. Que o Senhor nos conceda a graça de alcançarmos esta liberdade em Deus. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e por isso nele nos tornamos livres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.